Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje do Idiota de Dostoiévski. Esse livro foi escrito em 1868 e, para quem não sabe, Dostoiévski foi aí um autor russo considerado o maior autor de todos os tempos aí. E ele é muito conhecido por seus romances psicológicos, sendo O Idiota um deles, aí, um dos principais romances do Dostoiévski. Esse título aí, romances psicológicos, foram dados porque o Dostoiévski ele era um exímio leitor da alma humana, então ele buscava ali adentrar ali dentro da mente dos personagens e tentava explicar como eles pensavam. Então, por exemplo, o personagem principal aqui desse livro, que é o Príncipe Miquim, ele era um homem muito bom. A característica dele é que ele era um homem muito bom, muitas vezes comparado até mesmo com uma criança, apesar de aqui nesse livro eu não ver uma inocência nele, porque apesar dele ser muito bom e ter a característica de perdoar as pessoas, de acreditar na melhor parte das pessoas, ele também conseguia ler bem as pessoas e a sociedade à sua volta. Ao contrário do que muitas pessoas aqui no livro vão achar, porque como ele era muito bom, ele tinha essa questão, né, da inadequação, que é uma coisa que o Dostoiévski mostra também, né, como uma pessoa ética, uma pessoa diferenciada, uma pessoa muito boa, consegue ser inadequada numa sociedade que, no geral, não é muito boa. Então, ele vai falar e vai demonstrar isso aqui. E o Dostoiévski, nesse livro e também em outros livros, ele coloca algumas características que são características deles, que são histórias que ele vivenciou, e ele coloca como se fossem do personagem, ou como se o personagem contasse essa história como se fosse de alguém que ele conhece. Então, um exemplo, tem um determinado momento em que o Príncipe Miquim aqui no livro, ele vai falar de um amigo dele que escapou da pena de morte, quando na verdade quem escapou da pena de morte, quando a gente vê aí na história, foi o próprio Dostoiévski. E aí ele vai falar desse sentimento desse amigo, do terror que esse amigo sentiu. E na hora ele tá falando tá dando uma sugestão de pintura de quadro para uma pessoa que ele tá conversando. E ele vai falar que ela deveria pintar o homem logo antes de ser executado. Essa pessoa que estava logo antes de ser executada foi ele. O Dostoiévski, ele foi preso porque ele fazia parte de uma célula revolucionária que tramava aí contra o czar, e ele foi condenado à pena de morte, mas no último minuto mesmo, quando ele já tinha sido levado, ele e as outras pessoas, para o local da execução, ele é perdoado, assim, né? A pena dele é substituída por uma pena mais branda, que é a pena de trabalhos forçados na Sibéria, que ele vai aí para a Sibéria prestar esse serviço de trabalhos forçados, e depois, inclusive, ele muda totalmente o pensamento dele. O pensamento dele, que antes era revolucionário e socialista, ele volta para São Petersburgo como um apoiador do czar, como um conservador, com um viés mais conservador, né? Inclusive, uma das coisas que é muito abordada pelo Dostoiévski é que ele coloca essa característica no Príncipe Miquim, é que Dostoiévski era muito cristão. Ele fazia parte aí da Igreja Ortodoxa Russa, ele seguia à risca a Igreja Ortodoxa Russa, era um grande crítico do catolicismo também, mas era muito cristão. Então, o Príncipe Miquim também é muito cristão, e por vezes aqui ele vai, por exemplo, fazer críticas nos diálogos, ele faz críticas com os interlocutores sobre a Igreja Católica. E o príncipe, ele é epilético, e Dostoiévski também era epilético. Então aqui eles falam que as características do Príncipe Miquim, ele tem características parecidas com Dostoiévski, mas também quer de alguma forma trazer uma perfeição. Então ele tem características parecidas com Cristo, por exemplo, né? Ele tem aqui no livro uma superioridade moral. As pessoas
apesar de ele ser considerado um idiota, não só por causa da epilepsia, mas também por ter esse jeito de perdoar, por ser uma pessoa boa, que mostra essa questão da inadequação social de uma pessoa muito boa, né, que muitas vezes é considerado uma idiota, ele tem uma certa superioridade moral que os outros personagens veem isso nele também. Então, no começo do livro aqui, o príncipe Miquim, ele tá indo para a Rússia, voltando da Suíça, onde ele se tratava de uma doença, e ali ele vai conhecer uma pessoa que também vai ser muito importante no livro, que vai finalizar o livro com ele numa situação muito trágica, mas ele vai conhecer um personagem, eu não sei se estou falando certo os nomes, porque são nomes russos, mas é Rogojin. Ele vai conhecer esse personagem ali, e esse personagem está indo atrás da Anastasia Filipovna, que é a mulher mais linda da Rússia. Chegando na Rússia, chegando em Moscou, o príncipe Miquim, que vai encontrar aí uma parenta distante dele, que era casada com um general. Ele que estava todo errado, ele fala que ele se vestia de forma inadequada, que ele era engraçado, ao mesmo tempo que ele não tinha nada, não tinha nenhum dinheiro no bolso, mas estava pleno, estava tranquilo. E tudo vai dando certo ali pro príncipe. Ele chega na casa da general, ele tá ali entretendo os convidados, porque ele era uma figura exótica, né? E ele vê a foto da Anastasia Filipovna. Então ele se apaixona por essa mulher, que era a mulher que o personagem que conheceu ele no começo do livro estava no vagão com ele, estava indo atrás dessa mulher também. A Anastasia, por sua vez, era uma mulher que não tinha uma boa fama. Ela era como se fosse uma cortesã, algo do tipo. Ela tinha perdido a família muito nova e aí arrumou um benfeitor que bancou ela, bancou os estudos, bancou o luxo, mas vamos dizer assim que ela fazia ali uns favores para ele sexuais. E ele resolve ir até a casa da Anastasia, onde ela tá fazendo a festa de aniversário dela, e ela estava prometida por uma outra pessoa em casamento. Essa outra pessoa que iria se casar com ela não gostava dela, iria se casar com ela só porque ela tinha um bom dote. Ela tinha um bom dote que iria ser fornecido por esse benfeitor dela. E o príncipe Miquim sabia, porque ali na casa da generala, essa pessoa trabalhava na casa da generala, essa pessoa tinha contado para ele que não gostava dela, que iria se casar com ela somente pelo dote e que provavelmente depois a abandonaria. E aí o príncipe Miquim vai para lá, porque ele já tinha visto a foto dela, já estava encantado por ela, e ele também, o livro inteiro, ele fala que gostaria de salvar ela, que ela era uma pobre criatura que tinha ficado naquelas condições não pela culpa dela, porque realmente no livro mostra que ela perdeu a família quando ela era ainda uma criança. E aí então ficou aos cuidados desse benfeitor, né? E ele vai até a casa dela, ela recebe ele muito bem e ele diz pra ela que acha, na frente de todo mundo, que acha que ela não deveria se casar com essa outra pessoa, que deveria se casar com ele, e nessa oportunidade ele conta que ele foi para a Rússia para receber uma herança. E nesse momento, o que eles mostram no livro é que as pessoas passam a tratar ele de forma completamente diferente, né? Então, se antes ele era um mero idiota que estava entretendo as pessoas, ele agora é uma pessoa da sociedade, uma pessoa que tem uma condição financeira boa, enfim. Ele vira até, inclusive, um bom partido, vamos dizer assim. Mas a Anastasia resolve não se casar com ele, porque fala que não vai desgraçar a vida dele, que vai se casar mesmo lá com o lacaio que estava atrás dela lá no começo do livro, que era o que viajou com ele no vagão, que não parecia ser uma pessoa, vamos dizer assim, de estirpe. E ela falava que ele era uma pessoa do mesmo nível que ela, então ela era uma mulher que se colocava muito para baixo por causa da questão desse benfeitor e tudo que ela teve, então que ela viveu aí como uma amante dessa pessoa. E na segunda parte do livro, e aí a Anastasia foge com esse outro personagem,
com esse lacaio. E ela, na segunda parte do livro, o príncipe vai ter o seu segundo interesse amoroso do romance, que é a Aglália, que já é uma personagem totalmente oposta à Anastasia. É uma menina muito mimada pelo que aparece no livro e que nunca viveu nada da vida, que inclusive tinha ali um desejo de emancipação, de sair da casa dela, um desejo de fugir da casa dela, mas que sentia um grande ciúmes dessa relação que o príncipe tinha com a Anastasia, vamos dizer assim, desse apreço que ele tinha pela Anastasia. Então ele vai tentar, em um determinado momento, se casar com a Aglália, mas a Aglália resolve colocar ele em confronto com a Anastasia, e aí ele vai dizer que ele prefere mesmo ficar com a Anastasia. Então ele tem essa outra oportunidade de ficar com a Anastasia, iria se casar com ela até o final super trágico, que não dá para entender do livro do nada, assim, um final muito trágico, em que aquele primeiro personagem do vagão matou a Anastasia e o príncipe enlouqueceu e foi para um hospício. Enfim, super trágico para tudo. A Aglália se casou com um charlatão, deu ruim para todo mundo no final do livro. Mas o livro é muito interessante. O livro não... Esse é só o enredo assim, do livro, o pano de fundo, mas o mais interessante do livro são ali os diálogos que ele vai ter sobre o niilismo, os diálogos que ele vai ter sobre cristianismo, sobre mentalidade revolucionária, sobre pessoas que resolvem... existe um grupo ali que resolve reivindicar várias coisas, e aí ele vai falar um pouco da mentalidade revolucionária e tudo, e o príncipe que vai trazendo luz para essas questões, esse personagem principal. Ele não era príncipe porque ele era descendente do czar, nem nada disso. Naquela época esse título de príncipe era um título adquirido, e vai mostrar essa perspectiva dele sobre esses diversos temas que acredito que eram perspectivas do próprio Dostoiévski. Então, vale a pena a leitura. Essa tradução dessa edição que eu peguei aqui, eu acredito que não seja muito boa. É melhor pegar uma edição mais recente. Eu peguei essa aqui porque era a que eu já tinha esse livro, mas acredito que é bom ficar atento a essa questão da edição. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que acharam.